Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Guedes e eu sou coordenador do Pós-MBA USP. A gente está aqui hoje com um convidado muito especial, que é o professor e meu querido amigo Marcelo Treff. Nós vamos falar hoje sobre a importância do lifelong learning, o que significa isso, enfim, em poucas palavras, e qual é a importância para as pessoas e para as empresas, para os profissionais e para as empresas. E vamos contrastar esse modelo, vamos dizer assim, de vida, de aprendizado ao longo da vida, com um mindset da professora Dweck, um mindset de crescimento e um mindset fixo. O que isso significa e como é que esses dois conceitos se interrelacionam. Então, professor Treff, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui, amigo. Eu queria começar pedindo para que você se apresente, por favor, para a galera que tem o azar de não te conhecer. Eu que agradeço a oportunidade. Eu sou Marcelo Treff, sou professor de gestão de pessoas e de gestão de carreiras da FIA e também sou professor do Pós-MBA USP. Então, caro amigo, eu queria começar, eu fiz aqui uma colinha das minhas perguntas, eu queria começar te perguntando qual é o entendimento que se tem a respeito desse lifelong learning. A tradução literal é esse aprendizado da vida toda. É de fato necessário ou isso é mais uma onda que vai e que daqui a pouco sumiu? Na realidade, eu acho que esse é um conceito ressignificado. Eu acho que sempre se falou disso, agora isso tem um nome, né? Lifelong learning, ou seja, aprendizado para a vida toda sempre foi importante, mas eu acho que esse conceito foi ressignificado nos últimos 10 anos, com um grande impulso na pandemia, quando muitas pessoas passaram a mudar a sua forma de atuar, e o aumento das exigências em termos profissionais, o aumento da competição entre empresas, e isso tem forçado as pessoas, os profissionais de uma forma geral, a pensar na continuidade da carreira. Além disso, o aumento da expectativa de vida tem feito com que as pessoas permaneçam mais tempo trabalhando. E ao permanecer mais tempo trabalhando, acabam se deparando, na realidade, com desafios que até então não acontecia, porque as pessoas, em tese, se aposentavam um pouco antes. Sei lá, uma geração, 2 gerações para trás, a turma se aposentava com 55, 60, já pendurava chuteiras e conseguia sobreviver pelo que guardou ao longo da vida, provavelmente, mas também por conta da aposentadoria, coisa que hoje em dia não me parece mais possível, né? Eu tenho prestado consultoria para algumas empresas e tem uma empresa pública para a qual estou trabalhando agora, e que tem pessoas que estão lá há 30, 40 anos. Entrevistei um colega ontem que vai fazer esse ano 40 anos de empresa. E se percebe que essas pessoas que estão há mais tempo, né, como é que chama? Silver Economy, né? Tem eventualmente alguma dificuldade em acessar conteúdos que sejam tecnologicamente sofisticados. Então, tem um quê também de dificuldade, né? Porque como é lifelong, como é que a gente se prepara para que isso... Como é que a gente ajuda em termos da liderança? Como que a liderança pode fazer para ajudar colegas que estão em momentos tão diferentes da carreira e que precisam aprender e aprender e aprender? O que a liderança pode fazer? Na realidade, é importante essa questão da resistência à aprendizagem, porque o lifelong learning, ele em geral está baseado na ideia de aprender a aprender. E para aprender a aprender, as pessoas, sobretudo a Silver Economy, ou seja, as pessoas mais velhas, precisam desaprender, ou seja, aceitar que muitas coisas que elas aprenderam não servem para mais nada. Cara, que é a ideia de difícil, competências declinantes, ou seja, as minhas competências elas declinaram e surgiram competências ascendentes que são novas e eu preciso, de alguma forma, me aprimorar ou me aperfeiçoar, que é exatamente uma das ideias do pós-MBA, ou seja, trazer essas pessoas de volta para o banco escolar, para que elas tragam para cá também a sua experiência e a escola possa debater com essa experiência, acrescentando, na realidade, conceitos para que essas pessoas, de alguma forma, consigam enxergar a necessidade de novos aprendizados, porque o lifelong learning, na realidade, o que ele oferece são ferramentas, são as ferramentas. Então, o papel da liderança é muito importante no sentido de convencer as pessoas da importância de acessar essas ferramentas para que elas continuem aprendendo ou para que elas aprendam a aprender.
Cara, você falou um negócio que eu achei brilhante. Vou te falar, eu tenho muita sorte em ter amigos assim. Que é essa altura da vida para a qual o pós-MBA se presta, o aluno ou a aluna não vem aqui a aprender necessariamente. Ele vem ensinar uma parte do que ele sabe, com isso fixar os próprios conhecimentos, trocar com os demais, e isso tem um valor incrível para a classe e para ele próprio, para ela própria, e acessar novas ferramentas para construir sobre aquilo que ele já tem. Não necessariamente, como é o caso lá do MBA, no comecinho da carreira, ou da pós-graduação, ou mesmo da graduação, onde se constrói sobre uma tábula meio que rasa. Está construindo de verdade o conhecimento que você vai usar. O aluno já maduro, a aluna já madura, tem uma bagagem importante. E cabe a ele ou a ela esse discernimento do que eu vou substituir. Isso não é fácil, porque a carga cognitiva para aprender é muito grande, né? É muito custoso aprender. E na minha experiência, as pessoas, esse let it go é fácil, fica bonito no PowerPoint, na realidade é difícil de fazer. Então, mas eu acho que é exatamente aí que o lifelong learning se conecta com o mindset de crescimento. Boa. Porque essa aceitação de aprender a aprender, conectando, evidentemente, ou seja, aproveitando esse repertório de conhecimento existente, mas entendendo que parte desse repertório ele ficou desatualizado, obsoleto, até perigoso, né? Exatamente. Então... Eu falo que de vez em quando o conhecimento envelhece mais como leite do que como vinho. Você concorda? Concordo, sem dúvida nenhuma. Então, e o mindset de crescimento na proposta da Carol Dweck é exatamente essa abertura, ou seja, o mindset de crescimento é a abertura para aprender coisas novas, a abertura para se conectar ou se reconectar com um mundo que está em constante transformação. Sem banalizar essa ideia de que as coisas continuam mudando, enfim, mas nós estamos passando por algumas transformações que foram potencializadas, evidentemente, com os avanços da tecnologia na pandemia, e agora, evidentemente, com uma aceleração da introdução de inteligência artificial, e que o mindset de crescimento faz com que as pessoas, então, estejam abertas, independentemente da sua idade, da sua experiência, da sua bagagem, desse repertório de conhecimento, que elas consigam se conectar com esse novo mundo, principalmente esse novo mundo das organizações. Isso parece ser mais uma questão de atitude do que uma questão cognitiva, não é? A mentalidade de crescimento. Sem dúvida. É importante ressaltar que não existe alguém que tem só mentalidade de crescimento ou só mentalidade fixa. Na realidade, o problema é quando as pessoas têm muita mentalidade fixa e essa mentalidade fixa, ou esse mindset fixo, ele acaba, de alguma forma, sendo uma resistência para que o mindset de crescimento apareça e as pessoas fiquem abertas, na realidade, a novas possibilidades, a novas aprendizagens. Isso é muito curioso, porque para qualquer um com quem você converse, qualquer pessoa que seja das suas relações, ou que trabalhe numa grande empresa, se você perguntar, você tem um mindset fixo ou de crescimento, a pessoa vai falar de crescimento. Ninguém fala assim, não, eu sei tudo, não preciso aprender mais. Parece uma coisa que é evidente. Agora, por que se a gente dá até nome, e o livro dela ficou famoso por causa disso, fixo de crescimento, é sinal de que nós temos todos esse fixo grudado na gente. Por quê? Por que a gente não está sempre disposto a aprender? O que parece uma coisa óbvia, tendo em vista a quantidade de coisas que a gente não conhece ser incrivelmente superior à quantidade de coisas que a gente conhece, que é bem pequenininha. De onde será que vem isso? Isso está muito conectado com as novas descobertas da neurociência, que o nosso cérebro, na realidade, ele se programa permanentemente para guardar energia. Então, o mindset fixo tem essa questão, tem essa relação com o que, por exemplo, o Daniel Kahneman chamou de sistema 1. O sistema 1 é o sistema automático, exatamente. Então a gente toma várias decisões automáticas e esse aprendizado, na realidade, que formou esse repertório, a gente acaba utilizando automaticamente e o nosso próprio cérebro vai resistindo a usar mais
o deliberado, que é o sistema 2, ou seja, essa ideia de que eu tenho que me esforçar mais, fazer com que coisas novas sejam desejadas, que eu possa de alguma forma então me conectar com essas mudanças e com essa necessidade de aprendizado, mas tem essa resistência exatamente de fazer as coisas como eu sempre fiz. Isso é uma coisa muito nossa, muito humana, de que... Como uma economia de energia. Exatamente. E tem alguma coisa a ver com esse conceito de, e eu pergunto porque eu não sei de verdade, de neuroplasticidade ou não? Porque e a neuroplasticidade que a gente vai perdendo ao longo da vida conforme vamos ficando mais velho. Sim, existe isso sem mesmo? dúvida. Também tem a ver com essas novas descobertas da neurociência, ou seja, o cérebro ele continua se desenvolvendo, ou seja, no passado entendeu-se que o cérebro estava formado e que Acabou. ele nem crescia nem diminuía. Não, isso a gente perde, como a questão do idioma, por exemplo, que é um bom exemplo de pessoas que não praticam o idioma e isso vai, na realidade, se retraindo até a pessoa perder. Essa é a neuroplasticidade, da mesma forma que eu vou, ao me desenvolver, ao buscar novos aprendizados, essa neuroplasticidade permite que o cérebro, então, aprenda coisas novas e faça com que eu tenha atitudes diferentes, comportamentos diferentes e mude, na realidade, a minha forma de atuar. Isso está relacionado, inclusive, a vícios. Pessoas que têm vícios e a neuroplasticidade, então, é essa ideia de que as pessoas passam a ter uma outra atitude, a agir de uma forma diferente para se livrar dos vícios, sejam vícios em drogas, em jogos, em álcool, enfim, ou em trabalho mesmo, né? Pessoas que são viciadas em trabalho. Na adrenalina do trabalho, né? Exatamente. Eu conheço umas pessoas assim. Você usou agora há pouco um termo que está bastante em voga, né? Que é a ressignificação. Tem um quê a ver com isso também, né? Quanto mais plástico você é, vamos dizer assim, quanto mais plástica a sua capacidade de olhar com um olhar novo sobre um objeto antigo, maior a possibilidade de você ressignificá-lo, não? Sem dúvida. Daí a importância da aprendizagem, do mindset de crescimento, ou seja, essa valorização do novo, essa valorização de novas aprendizagens que vão me permitir, então, ampliar a minha visão de mundo. Que essa é a questão. Quando a gente fala de neuroplasticidade, essa modificação tem muito a ver com a visão de mundo. Eu passo a enxergar o mundo com uma outra ótica, com outro óculos, na realidade, que me permite, então, ter uma atuação condizente com essas novas exigências que estão apresentadas. Que são apresentadas porque a sociedade vai mudando. Exatamente. Uma provocação agora para o meu amigo. Há algum conhecimento que é, como se a gente fizer um paralelo com as empresas, da visão, da missão, dos valores, quando a gente faz o planejamento estratégico, eventualmente pode mudar alguma coisa a respeito da missão, eventualmente da visão, mas os valores dificilmente mudam, né? Os valores são esses daqui. Então, honestidade, a gente acredita no valor do trabalho, enfim, outras coisas que parecidas com essa. Como é que eu vou saber, dentro daquilo que eu aprendi, o que me é útil e vai continuar sendo útil, porque dialoga com os meus valores, e o que eu tenho que jogar fora e desaprender e pôr alguma coisa por cima? Onde é que está essa distinção? Como é que você me ajuda nessa? É verdade. Essa questão dos valores, em tese, os valores não devem mudar. Né? Mas a questão é saber se esses valores, por exemplo, os valores de uma organização, eles são os valores declarados ou são os valores realmente de verdade. Assim como o nosso, eu posso dizer, como você citou, honestidade, valorização das pessoas, amizade, altruísmo, enfim, eu posso declarar isso, mas os meus valores, na realidade, eles se revelam nas minhas atitudes. Então, eu acho que a sua provocação tem a ver com isso, ou seja, uma mudança de atitude. Assim, eu tenho os meus valores, eu mantenho os meus valores, mas eu preciso mudar a minha atitude, principalmente diante desses novos desafios. Eu vi outro dia um vídeo que eu achei muito interessante, que falava sobre a emoção e o comportamento. É lícito que você sinta, mas não é lícito que você haja da forma como você... É lícito sentir raiva, não é
lícito, agredir, quebrar a televisão, né? Ou a impressora, porque não imprimiu. Né? Então tem uma distinção, eu acho que essa maturidade emocional acaba sendo útil também para a questão do aprendizado, né? De você se apropriar da sua ignorância. Eu costumo falar isso com a minha turma, que um curso tal como o pós-MBA e outros cursos importantes assim, o aluno e a aluna tem que sair do lado de lá se sentindo mais ignorante do que quando chegou. Com mais perguntas do que respostas, é exatamente isso. Eu acho que isso acaba conversando também com outro conceito, que não é novo, mas também está ressignificado, que é o conceito de inteligência emocional. Ou seja, equilíbrio emocional está relacionado à autogestão das minhas emoções. Para autogerir as minhas emoções, eu preciso conhecê-las, que é o passo inicial, talvez, do conceito de inteligência emocional, que é a primeira metade, que é autoconceito. Ou seja, quais são as minhas dificuldades, quais são as minhas limitações e também quais são os meus talentos. Quando eu tenho a humildade para reconhecer as minhas dificuldades, as minhas limitações, isso me permite, na realidade, ter uma autogestão melhor das minhas emoções. Inclusive para saber o que você precisa aprender e o que você pode ensinar. Exatamente. Porque isso também é dual, né? Esse ensinar e aprender. Principalmente para um público mais sênior. Não é só aprender, né? Você não é uma tábula rasa, né? Você tem muita coisa, muita experiência que você traz. E eu tenho, nesses anos todos dando aula, você também se dá aula há quanto tempo? Você começou agora, não foi? Foi 28 anos. 28 anos. Então, nesse período curtinho em que você dá aula, talvez você tenha percebido, isso não sei, que ao ensinar a gente aprende. Que é um negócio muito louco, né? Muito Sim. louco, porque supostamente, para ensinar você devia saber já, mas é lá falando na frente dos outros que a gente aprende. Então, ensinar é também um jeito muito bom de aprender. Então, e essa questão me traz essa possibilidade de que ensinar e aprender estão muito conectados, como se fossem dois lados da mesma moeda. Não dá só para aprender e não dá só para ensinar. As coisas têm que andar juntas, né? Um ambiente educacional, presumidamente, deve favorecer as duas coisas, você não acha? Sem dúvida. Mas tradicionalmente a gente só vai para a escola só para aprender, não é? Eu, como você falou, nesse longo tempo, eu aprendi, continuo aprendendo, na realidade, não só ministrando aulas, mas a preparação das aulas faz com que a gente também aprenda, e de acordo com o público, que é isso que a gente está discutindo, com o público mais sênior, por exemplo, a preparação é diferente. Totalmente. Porque a gente tem que se preparar para possíveis trocas. Diferente da graduação, muitas vezes no começo, que os alunos chegam e não trabalham, e não tem esse repertório, na realidade, da realidade organizacional. Isso tem muito a ver com algo que eu discuto muito, que é a questão da prática. Ou seja, os alunos, principalmente de graduação, têm muito esse discurso da prática organizacional. Eu não gosto desse termo, porque eu acho que a administração, na realidade, não tem prática. A administração, ela tem conceitos, que é o que a gente desenvolve aqui na escola, que é o que a gente se prepara, que a gente estuda, publica, enfim, que é conhecimento, baseado em conceitos que historicamente foram construídos, mas continuam sendo construídos a partir da realidade organizacional. Então eu acho que esse é o conceito, é realidade organizacional. A administração não tem prática, diferentemente da biologia, da física, que os alunos vão praticar no laboratório. A gente não tem laboratório na ciência da gestão. Na realidade, o que a gente tem é a realidade organizacional. Então, nesse nível de executivos, por exemplo, que voltam para a escola, eu acho que é muito importante porque eles trazem de volta a realidade organizacional. E isso conecta, dialoga com os conceitos, com novos conceitos, com velhos conceitos, que vão sendo confrontados com a realidade organizacional e não com a prática. Porque a prática, eu falar da minha prática organizacional, ela pode não servir para nada, porque a prática de uma organização é muito distinta de outra organização, sejam elas públicas, privadas, governamentais, não governamentais. Então, eu acho que a gente sempre constrói novos conhecimentos dialogando com a realidade organizacional. Dialogando a teoria com a realidade organizacional.
É isso aí. Então a volta é como um estímulo, né, para quem está nos assistindo ou nos ouvindo. Essa volta para a universidade não quer dizer que você vai abandonar o que você aprendeu, mas quer dizer que você tem uma oportunidade de repensar aquilo que você faz. Exatamente. Ao ouvir os seus colegas, ao ouvir o professor, ao travar contato com uma teoria nova e misturar um pouco do seu conhecimento com aquilo tudo que você ouve para se tornar, ao final do dia, melhor. E estando aberto para isso, significa que você tem mindset de crescimento. E está se conectando com o lifelong learning. Porque a mentalidade fixa é aquela que presume que eu já sei. É isso? É isso aí. Eu já sei. Inclusive, se alguém fala alguma coisa contrária, tá errada a pessoa, né? Exatamente. Porque se eu já sei. Então, ela é imobilizadora, né? E muitas vezes a realidade organizacional, ela constrói, ela solidifica esse mindset fixo. Porque eu sempre fiz assim e tem dado certo. Só que na realidade a gente tem visto grandes desafios e a necessidade de muitos profissionais, independentemente da área de atuação, repensarem o seu dia a dia, repensarem as suas práticas, na realidade. E a universidade, assim como a FIFA, assim como o Vaticano, tem essa aura de mudar pouco, né? Nós somos muito conservadores, né? E mudamos muito devagarzinho. Na sua prática didática, você tem abraçado esse conceito? Essa mudança ou formas diferentes de ver, abandonar coisas que você fazia antigamente em prol de coisas novas? Ou esse é um processo ainda para você? Não, é um processo, mas muita coisa foi acelerada pela pandemia. Assim, coisas que eu não imaginei que eu faria num prazo tão curto e acabei fazendo, ou seja, usando muito mais tecnologia, usando muito mais ferramentas de didática, na realidade, para aproximar o aluno, seja esse aluno no presencial ou no remoto, e permanentemente repensando os porquês, né? Ou seja, por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui ensinando? Por que esse conceito é importante? Sempre tentando trazer isso para o meu dia a dia na docência, que é essa ideia de mostrar para quem está me ouvindo que aquilo tem um porquê. Já chegando aqui no final, para mim, infelizmente, chegando no final, eu tenho ouvido bastante de empresários. Outro dia dei uma palestra para um grupo pequeno de empresários aqui de São José dos Campos, onde se falava que é difícil encontrar nessa geração Z, né, a geração de 20 e poucos, 30, uma motivação tal como era a minha, diziam eles, na faixa dos 40, 50. Então, me parece que a distância geracional de 40, 50 para 20 e 30, que em termos do lapso temporal é pequena, mas me parece que a distância você cresceu, eventualmente com a aceleração da tecnologia, eventualmente com esse período tão difícil para todo mundo que foi a pandemia. Você vê na sua pesquisa e na sua vivência que alunos e alunas, ou mesmo profissionais recém-formados, têm um padrão de comportamento muito diferente daquele uma geração para trás. Eles, eu digo, essa geração, não é difícil generalizar, tem uma propensão a menos esforço, a abraçar menos esse aprendizado para a vida toda, ou isso é algum tipo de preconceito e não dá para generalizar? Eu sempre que falo de gerações, eu gosto de fazer alguns recortes, porque não dá para a gente comparar gerações, por exemplo, porque essa discussão surgiu nos Estados Unidos, quando eles identificaram que a geração Y, na realidade, era a maioria da força de trabalho. Agora, quando a gente fala de gerações no Brasil, gerações nos Estados Unidos, claro que essas gerações mais jovens, por exemplo, a geração Z e parte da geração Y, elas têm mais similitudes com a geração ZY americana, mas a geração X, a geração Boomer, essas gerações entre Brasil e Estados Unidos, elas têm muitas diferenças. E mesmo aqui no Brasil, a gente precisa fazer alguns recortes. Então, sempre que eu falo de geração Y, geração Z, por exemplo, eu gosto de fazer o recorte da geração Y e Z universitária, que é, em geral, essas novas gerações que estão na grande maioria das empresas e que tem essa discussão. Claro que há conflitos geracionais, sempre houve,
é que nos últimos anos, evidentemente, com mais estudos sobre gerações, isso apareceu mais, sobretudo na discussão com a geração Y. E a gente tem que pensar, na realidade, nos momentos históricos que marcaram essas gerações. Então, para nós aqui no Brasil, alguns momentos históricos importantes foram a abertura política, que essa marcou parte da geração X e também marcou que depois a geração Y veio acolher, a abertura comercial na década de 90, com Collor, e depois, fundamentalmente, a crise de 2014, que aconteceu nos Estados Unidos em 2008, e o reflexo veio aqui em 2014, então isso trouxe uma série de mudanças para essas gerações. Então eu acho que rotular essa questão de esses são menos do que aqueles, enfim, claro que nós temos diferenças, mas algumas pesquisas vêm revelando que várias gerações têm as mesmas expectativas, por exemplo, com relação ao trabalho. Claro que as gerações mais antigas, vamos chamar aí a geração X e geração Boomer, por exemplo, aqui no Brasil, elas têm uma ética do trabalho diferente, que não é melhor nem pior, mas ela é diferente. E tem, na realidade, tinham expectativas muito menores com relação ao trabalho. Eu sempre costumo mencionar que era muito comum a geração X e a geração Boomer ter como expectativa com relação ao trabalho, trabalhar. As novas gerações, elas têm como expectativa trabalhar, ser respeitadas, ter oportunidade, cumprir papel social, não serem assediadas, estarem numa organização que valoriza a sustentabilidade, que valoriza a diversidade, enfim, então as expectativas mudaram. Então, eu acho que a grande dificuldade, e esse é um papel importante da universidade também, que é promover esse diálogo, porque essa ideia fixa de que, olha, esse é diferente daquele, e aquele era melhor do que esse, a gente não chega em lugar nenhum. Eu acho que o diálogo, na realidade, e mais do que isso, que é o que a gente tem, que pais e filhos, né, pais têm tido dificuldade com os filhos, professores com seus alunos, gestores com seus subordinados, estagiários, enfim, que é uma conscientização maior. Ou seja, conscientizar esses jovens da importância, por exemplo, do lifelong learning, a importância do aprendizado, a importância de uma melhor convivência. Então, conscientização, sensibilização, por meio de diálogo, eu acho que é o melhor caminho, porque senão a gente vai ficar em permanente confronto entre gerações. Que, como falávamos agora há pouco, essa mentalidade fixa de ambos os lados não vai levar a movimento algum. Exatamente. Daí o nome, né? Exatamente. Daí a valorização do mindset de crescimento conectado com o lifelong learning. E com essa antevisão de que isso é, ao mesmo tempo, desejável e necessário. É desejável porque eu quero me tornar uma pessoa melhor, servir melhor à sociedade, à minha família, à minha comunidade, e é necessário para a competitividade também. Né? Eu não gosto muito desse caráter unicamente instrumental, né? As empresas estão mudando, você precisa mudar também. Eu acho que isso é um jeito ruim de fazer capitalismo, né? Sim. O que eu quero ser, ainda mais porque as novas gerações, como você falou, têm essa expectativa também. O que eu quero ser e principalmente como eu posso contribuir. E quanto mais você aprende, supostamente, melhor você contribui, não? Sem dúvida. Eu acho que a questão de melhorar como profissional, melhorando como profissional, melhorar as organizações, melhorar a perspectiva de carreira em termos de empregabilidade para qualquer idade, entendendo que a gente vai trabalhar por muito tempo. A gente tem aumentado a expectativa de vida e concomitantemente aumentado a necessidade de se reinventar enquanto profissional, pensando na carreira e pensando em possibilidades de transição de carreira. E isso culminando numa mudança na sociedade. Que esse é um tema para uma próxima conversa, que já está convidado aqui, que são as múltiplas carreiras, não é? Sim. Dentro do mesmo lifetime, antes o cara era relojoeiro 1, 2 e 3, esse aí é relojoeiro master, hoje de relojoeiro ele vai virar DJ, não é isso? E depois vai virar não sei o quê, e depois vai virar não sei o quê, porque a vida é muito longa e ele vai precisar se reinventar ao longo do caminho, e tem tudo a ver com a mentalidade de aprendizagem.
Mas se você aceitar o convite, fica para uma próxima Sem dúvida, conversa. já está aceito. Professor Muito Treff, obrigado. muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Eu queria agradecer também a quem teve a oportunidade de acompanhar conosco aqui e aprender com o professor Treff. O MBA, o pós-MBA USP tem essa característica de trazer profissionais, né, professores, mas também convidados, com uma qualidade técnica muito acima da média, como você pode observar. E promover essa conversa. O pós-MBA, mais do que aula, promove uma conversa em alto nível com pessoas que estejam interessadas no seu próprio desenvolvimento e no desenvolvimento dos outros também. Muito obrigado, um grande abraço, espero encontrá-lo e encontrá-lo em breve. É isso, obrigado.